Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Tudo bem? Aqui, pastora Andréia Tavares, Kingdom Church, para mais um tempo devocional, nosso café espiritual. E hoje nós vamos falar, como falamos ontem, né? Já dando o tema dessa manhã, mas que pedimos ao Senhor que nos desse como ministrar, né? Ao meu, ao nosso coração. Nós vamos falar da glória, da presença de Deus. Nosso texto está em 1 Reis 8:11, onde a palavra declara: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Já ouvimos também muitas ministrações através desse texto. A presença de Deus não era apenas vista, não era percebida apenas através da nuvem. Ela era sentida, ela era aquela que transformava, né? Transformou ali aquele momento. E esse momento, meus irmãos, aconteceu quando Salomão ele estava dedicando o templo que não foi Davi que iria construir, mas seria ele, o filho de Davi. E até então a presença de Deus ela se manifestava no tabernáculo, que era aquela tenda móvel no deserto. Mas agora, a partir desse momento, nós temos não mais uma presença itinerante, mas um lugar estabelecido de adoração. E Deus enche aquele lugar. Então, nós sabemos que Deus ele não se limita a lugares, amém? Deus não se limitou ali ao templo, Deus não se limita às igrejas, prédio, não. Deus quer habitar em nós. O templo era apenas um sinal visível daquela realidade espiritual que eles estavam ali vivendo naquele momento de dedicação, de celebração, de gratidão pelo término, né, daquele momento, daquela obra que tantos se esforçaram para ver concluída. A palavra do Senhor vai dizer que, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Salomão reconheceu que Deus, ele não caberia em prédios, em estruturas humanas, né? Mas verdadeiramente em corações. Vamos lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o lugar onde a presença de Deus, onde a glória do Senhor quer habitar, quer transformar, quer governar. Porque se ele é rei, ele governa. Amém? Se ele é soberano, o soberano é aquele que tem toda a soberania, majestade, todo o governo está sob seus ombros, está sobre ele o governo de todas as vidas. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Então, eles não se continham, eles não podiam se ter em pé. Os sacerdotes, por causa da nuvem, que era a glória do Senhor que encheu a casa. Quantas vezes você já ouviu falar sobre a Shekinah, a presença manifesta de Deus? Então, o templo foi preparado, houve a santificação do templo, né? Mas a presença dele se manifestou porque houve uma preparação para que essa presença fosse manifestada. E aí eles não podiam se conter em pé, né? Quando a presença de Deus se manifesta, os homens se prostram, queridos. Nós diminuímos. Quando a presença de Deus ela se manifesta em nós,
não há espaço para o ego, né? Nós falávamos isso ainda no devocional de ontem. A gente diminui, a gente se humilha diante do Senhor. A sabedoria de Deus, quando se manifesta em nós, a sabedoria do alto, né? Aquela que vem do Espírito Santo, não há lugar para arrogâncias, para egoísmos, né? Então, não há protagonismo humano, né? Às vezes, né? O ser humano, né? O nosso eu quer aparecer, mas quando a glória de Deus se manifesta, nós nos prostramos, nós diminuímos para que Ele cresça. Não há lugar para performance, né? De humanas, mas há lugar para a glória de Deus. A palavra vai dizer isso em João 3,13. É necessário que Ele cresça para que eu diminua. Então, onde Deus reina, nós nos rendemos a Ele. Aleluia! Então, queridos, nós entendemos, meus irmãos, que a presença de Deus não é evento. Deus não está preocupado com eventos, Ele está preocupado com relacionamentos. Muitas pessoas estão querendo sentir Deus, né? Mas às vezes são levados por emoções humanas. Mas viver com Deus requer renúncia, requer passar desertos, muitas vezes passar por dores, não é? Porque sim, elas são pedagógicas na nossa vida. Deus, ele se revela a partir do tratamento que ele tem individual com cada um de nós. Deus, ele não está preocupado com aquilo que nós vamos organizar no sentido de preparar eventos, não. A palavra do Senhor vai dizer que Ele busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4:23. A hora vem, e é agora, é hoje, é nesse momento que você ouve essa palavra. Os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando esses que o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, o apóstolo Paulo vai dizer que, lá em 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ah, meus amados irmãos, nós carregamos a presença de Deus. Sim, esses vasos tão pequeninos, frágeis, de barro, carregam um excelente tesouro. Nós estamos sempre lembrando aqui que o que importa é a presença de Deus. Essa é o que nos importa. Então, aqui em Reis, nós vamos ver que Deus habitava no lugar. O templo foi cheio, mas através de Cristo, Ele habita em pessoas, através do Espírito Santo. Então, que nós não queiramos viver pelas visitações, mas de ser a habitação do Senhor. Que queremos viver não por buscar sentir, mas por buscar permanecer. Que queiramos viver não apenas cuidando do nosso coração, mas sendo o nosso coração a morada de Deus. E entendendo que a santificação, ela é necessária na nossa vida, para que, através da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, diz a palavra, a presença do Senhor possa ser o ambiente do nosso coração, do nosso ser, e Deus se sentir em casa, dentro de cada um de nós, tabernaculando em cada um de nós. Oh, aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Que assim como o templo de Salomão foi cheio da glória,
nós possamos ser cheios da glória de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então Jesus é a manifestação perfeita da presença de Deus, e essa presença habita em mim, em você, em cada um de nós. Nós somos a habitação da glória de Deus. Eu creio assim. E você? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós queremos agradecer por mais um dia, agradecer por mais esse momento. Queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor não se limita a templos construídos por mãos humanas. Não, o Senhor é soberano, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso. E nós queremos, nesse nome de Jesus, buscar, Senhor, não apenas momentos, mas permanecer, viver na Tua presença a cada novo dia da nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa purificar o nosso coração e transformar a nossa vida de maneira que tudo que impede a Tua glória seja removido, Senhor, de nós, para que verdadeiramente o Teu Santo Espírito possa habitar em cada um de nós. Faz de nós Tua morada, Senhor. Faz de nós o Teu altar, Senhor. Um altar não construído por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Que sejamos a Tua morada, Senhor. Que a nossa vida seja o lugar onde o Senhor se manifesta com liberdade em nós e através de cada um de nós. É assim que oramos, Senhor, agradecidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela presença do Senhor em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Até o nosso próximo encontro, amanhã, sexta-feira, com mais um tempo de café espiritual, a palavra de Deus aos nossos corações.